Boa noite, senhores e senhoras, amigos e amigas do Papo em Casa, que hoje estão aqui acompanhando a 18ª edição do nosso Papo em Casa, hein, pessoal? 18ª edição, foram 17 conversas tete a tete agora, né, nos últimos meses, né, algo que começou, como eu vinha dizendo, com temas jurídicos, mas que passou a falar de educação, passou a falar de política, de saúde, né? Trouxemos aqui figuras importantes, né, para tratar de saúde, a ex-senadora Heloísa Helena, o médico doutor Humberto Caldas, que esclareceu bem para a gente a situação da saúde em Pernambuco, né, o combate à Covid-19. Né? E, pessoal, hoje especificamente, nós estamos trazendo um tema que é tema geral nas discussões de direito e de política no Brasil inteiro. E aí abrange todos os estados que até agora tiveram indícios ou causas de práticas ilícitas no decorrer da pandemia, né? E por isso estamos voltando hoje a discutir direito aqui no Papo em Casa, né? E vamos receber aqui o procurador Cristiano Pimentel, que já chegou aqui pontualmente conosco. O pessoal ainda está entrando, mas ele já está por aqui. Deixa a gente já transmitir aqui para fazer um papo rápido, introdutório aqui com o doutor Cristiano Pimentel, do Ministério Público de Contas em Pernambuco. Doutor Cristiano, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite ao público do Papo em Casa. É um grande prazer estar falando com vocês, com o pessoal que está chegando. Que bom, é uma rapaz. Satisfação. Você está me ouvindo bem, me vendo bem? Tá tudo certo aí? Perfeitamente. Desta vez, não é que nem sempre eu dou sorte com as lives, mas desta vez, graças a você, está tudo ótimo. Olha, é um prazer grande lhe ter aqui, doutor Cristiano. Eu já lhe acompanho, não só pelas redes, mas lhe acompanho também na imprensa. Você gosta bastante de se comunicar, tem uma linguagem fácil, de boa acessibilidade, escuto sempre nas rádios, melhor dizendo, né? E tem essa facilidade de estar conosco aqui, debatendo e tem uma linguagem, como eu vinha dizendo, acessível para que todos possam entender bem. E o nosso público, doutor, ele é um público mais universitário. Nós temos alunos aqui lá de Caruaru, da região ali de Caruaru, aqui do Recife, né? E eu acho prudente iniciarmos desse debate antes da gente entrar na questão das práticas ilícitas, especificamente, tratando do papel do Ministério Público de Contas, né? Mostrando direitinho como é que ele funciona, né? Quais são as suas ações, né, no dia a dia, para que a gente possa situar direitinho o nosso telespectador que está chegando aí aos poucos. Tá? Eu queria de início dizer que o doutor Cristiano Pimentel está à frente do Ministério Público aqui em Pernambuco desde 2006, não é isso, doutor? Eu fiz concurso, não é? Fui empossado em 2006, fui procurador-geral algumas vezes e atualmente a procuradora-geral é a doutora Germana Laureano, Sim, do Ministério Público de Contas, não é? Eu sou natural do Rio de Janeiro e fiz o concurso e me radiquei em Pernambuco há 14 anos. 14 anos. Completamente 15 anos já. Já é um pernambucano, praticamente. Não e de fato e de direito, não é que já foi me concedida a cidadania pernambucana para minha felicidade. Não é? Bom, o Ministério Público de Contas, sim, ele é um ramo, não é, muito pouco conhecido do Ministério Público brasileiro, porque ele tem uma fisionomia institucional muito própria, não é? O Ministério Público de Contas ele está previsto no artigo 130 da Constituição da República
e ele funciona apenas junto aos tribunais de contas, ou seja, ele exerce as funções que o Ministério Público, mais conhecido, exerce junto ao Poder Judiciário, só que nos tribunais de contas. E aí é uma explicação que os tribunais de contas, eles não são parte do Poder Judiciário, apesar de terem esse nome. Eles são órgãos do Poder Legislativo que exercem as funções de auxílio ao seu som ficou um pouquinho abafado agora. De uma hora para outra, ele vou tentar aproximar. Agora melhorou. Então, os tribunais de contas, eles não são parte do Poder Judiciário. Eles são órgãos vinculados ao Poder Legislativo, vocacionados a exercer o controle externo da administração pública, porque, tradicionalmente, o controle externo da administração pública é função titularizada pelo Poder Legislativo. Inclusive, em decorrência disso, quem vota as contas dos chefes do Poder Executivo é o Poder Legislativo, sempre. Então, o Ministério Público de Contas, ele foi assim, meio que definido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamentos de ações diretas de inconstitucionalidade no início da década de 90, principalmente a ação direta de inconstitucionalidade 789, que definiu a fisionomia institucional desse Ministério Público de Contas, que nem se chamava assim, não é? Se chamava mais Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Atualmente, nós estamos simplificando para chamá-lo mais de Ministério Público de Contas. Inclusive, na lei, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas de Pernambuco, ele se denomina Ministério Público de Contas de Pernambuco. E assim a nossa Associação Nacional da Categoria também se denomina. E é um desafio, não é, porque você ser parte do Ministério Público dentro do Poder Legislativo é um desafio. O seu promotor de justiça do Ministério Público Estadual, o procurador da República do Ministério Público Federal, uma vez ou outra, ele lida com uma ação contra o poder político, contra a corrupção administrativa. Exato. Já nos processos que o Ministério Público de Contas lida, todos os nossos processos envolvem agentes políticos, direto ou indiretamente. Não é? É o que nós dizemos informalmente, que todos os nossos clientes nos processos ou são prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, secretários de Estado, secretários estaduais, ou seja, autoridades de uma forma geral, coordenadores de despesa, ou seja, em todos os nossos processos nós estamos lidando indiretamente ou diretamente com questões políticas e de agentes políticos, não é? E políticas públicas. Assim como a natureza do próprio Tribunal de Contas, né? Então, na análise prática, vocês funcionam como um órgão atrelado ao Ministério Público Estadual, não é isso? Não seria estadual. Não temos nenhuma vinculação institucional ou administrativa com o Ministério Público Estadual. Nós somos, administrativamente, um órgão com autonomia dentro do Tribunal de Contas. E essa autonomia ela é garantida pela independência funcional dos membros, pela liberdade de manifestação e atuação, não é? Dos membros, e também pela nossa independência funcional na atuação dos processos. Mas já administrativamente não temos nenhuma vinculação com o Ministério Público do Estado. Foi isto que o Supremo Tribunal Federal, no início da década de 90, decidiu nessa ação direta de inconstitucionalidade 789, definindo o que era o Ministério Público de Contas. Eu confesso também que eu não sabia disso muito quando prestei o concurso, não é? Eu era um jovem, com 23 anos de idade, com 24 anos de idade,
quando fui aprovado para o concurso, e realmente eu não sabia também muito o que era este Ministério Público de Contas, né? E entrei e só realmente depois de entrar é que descobri o que se tratava exatamente o Ministério Público de Contas. Entendi. Então vocês funcionam aqui no Recife, mas abarcam Pernambuco todo. Tem alguma sede do órgão no interior? Ou vocês têm alguma força funcional que possa ter essa interlocução? Um cidadão, por exemplo, lá do sertão, de Floresta, de Buíque, que quiser fazer uma denúncia a vocês diretamente, qual o canal de diálogo que ele tem, né, para com o Ministério Público de Contas? Olha, somos 8 procuradores em Pernambuco, incluindo a nossa procuradora-geral, nesse número de 8 procuradores, e nós estamos realmente sediados em Recife, fisicamente, a nossa sede é na Rua da Aurora, esquina com Mário Melo, nos prédios do Tribunal de Contas do Estado, é a nossa sede também. E nós, além dessa presença física, que lógico que com a pandemia está descontinuada, como em todo o Poder Judiciário, em todos os órgãos jurídicos, mas além da nossa presença física nesse local, aqui no Recife, nós também temos a nossa atuação na internet. Então, nós recebemos também denúncias via internet. Aliás, esse é o meio mais comum, mesmo antes da pandemia, que nós recebemos denúncias, e elas são assim, analisadas e tratadas, não é, majoritariamente hoje em dia, via internet e também redes sociais. Certo. Doutor, a gente passou agora, tem passado, e há um campo grande aí, fértil, de práticas ilícitas que jogam atenção para a atuação do Ministério Público de Contas em razão da questão da pandemia, né? A dispensa de licitação, as facilidades, as flexibilizações, melhor assim dizendo, legais que foram implantadas em razão dessa pandemia, a atuação das prefeituras. Então, eu acho que o papel, até para o estudante de direito que está tendo acesso aqui agora do Tribunal de Contas, passou a ficar um pouco mais visível nessa época, em razão de tudo que está acontecendo. Como é que você está vendo essa situação aí que a gente está vivendo? Quais são as práticas ilícitas que a gente está acostumando a ver nesse período e que você tem lidado aí no dia a dia? A gente viu que estados como Amazonas, São Paulo, Mato Grosso, né, tem tido casos de repercussão nacional. Aqui em Pernambuco também tivemos. Não preciso entrar em detalhes processuais, mas apenas nos situar dessas práticas ilícitas e desse papel que o Ministério Público de Contas está fazendo nesse período específico da pandemia. Olha, essa questão das práticas de corrupção ilícitas, eu considero nada mais, nada menos que mais um capítulo na longa história de corrupção existente no Brasil. Não é? É uma longa história de muita tradição e que, infelizmente, está longe de se encerrar. Porque no início dessa pandemia, muitos até diziam, não, ninguém vai desviar recursos públicos porque é uma situação diferente, é uma pandemia mundial, muita gente pode morrer, não é? Então, estamos vendo aí na imprensa que já existem casos comprovados de recursos públicos. Não é? Você falou em Pará e Amazonas, não é? No Amazonas, como foi amplamente noticiado, eu só tive acesso a essas informações por órgãos da imprensa, órgãos tradicionais da imprensa, não é? Foi comprado respiradores numa loja de vinhos e esta semana, não é? Parece que a Polícia Federal já comprovou que uma parte desse dinheiro foi desviado através de uma conta no exterior, esses respiradores comprados na loja de vinhos. E a secretária estadual de saúde do Amazonas foi presa ontem pela Polícia Federal. No Pará, também se comprou 50 respiradores falsos, que era só a carcaça.
não é? E o governador até tentou dizer que ele não sabia, a defesa dele é que ele não sabia, não é? Mas o que aconteceu? A Polícia Federal comprovou que o empresário que vendeu os respiradores era amigo pessoal dele há mais de 10 anos. Não é? E era o governador que ficava cobrando o envio da proposta dos respiradores. E no Pará também o subsecretário estadual de saúde, o número 2 da saúde, não é? Foi preso, não é? E foi descoberta aquela cena na casa dele num cooler escondido, recheado de dinheiro. E o secretário estadual de saúde descobriram na casa dele, não é? Só em obras de arte, 30 milhões de reais em obras de arte. Ou seja, uma pessoa que ganha aí 20 mil líquidos por mês, não é? Tendo 30 milhões de reais em obras de arte, é uma coisa um tanto discrepante. Ele morava em Porto Alegre e foi ser, por amor ao serviço público, secretário estadual no Pará, ganhando 20 mil líquidos por mês, sendo que ele era proprietário de uma fortuna só em obras de arte no seu apartamento triplex em Porto Alegre. Então, infelizmente, professor Felipe, eu acho que essa pandemia é só mais um capítulo na longa história de corrupção da sociedade brasileira. E eu sou um otimista ou um pessimista? Eu sou um otimista. Eu acho que essa questão da corrupção está melhorando, inegavelmente melhorando, mas está melhorando numa velocidade muito devagar. De modo que eu sou da opinião que a nossa geração, minha, sua, não verá o fim dessa corrupção sistêmica no Brasil. Eu imagino que quando nossos filhos, a próxima geração, tiver aí uns 50 anos de idade, daqui a uns 50 anos, nós podemos ter um país com níveis civilizados de corrupção. Mas está longe ainda disso, na minha visão. Mas, e que muito depende, doutor Cristiano, da questão do investimento em educação, né? Nós tivemos aqui semana passada o ex-senador Cristóvão Buarque e tocamos exatamente nesse sentido. Enquanto não houver o investimento, que é um investimento de retorno eleitoral a longo prazo, e que por isso talvez no Brasil não se tenha a atenção necessária, que é na educação, a gente não vai ter uma aceleração, se assim melhor dizer, do que você acaba de dizer, que caminha em passos lentos, que é justamente a questão da evolução no que tange à corrupção. Não é? Pelo que eu vi que você falou aí, as práticas ilícitas, elas caminham em torno do superfaturamento, de algumas improbidades administrativas específicas. No que mais a gente poderia visualizar? O que é que a gente tem visto? Olha, essa questão do superfaturamento, que também podemos chamar de sobrepreço nas compras de aquisições, não é? É uma questão que está muito controversa no momento, porque esses insumos, esses equipamentos para enfrentar a Covid, inegavelmente estão escassos em todo o país, no mercado internacional. Então, realmente, a gente tem que ter muito cuidado ao mensurar o preço desses equipamentos e produtos e serviços. Mas existem certas coisas, por si só, que são absurdas. Como, por exemplo, eu vi um caso em que o órgão público comprou, não é, um equipamento, um EPI, por 12 centavos, e um mês depois comprou, não é, esse mesmo equipamento por R$ 2,97 a unidade, um mês depois. Não é? É lógico que os preços estão oscilando, mas não existe oscilação que justifique um preço aumentar em um mês 2.400% nesse caso. Então, realmente existe a oscilação de preços e é difícil você mensurar, principalmente os órgãos de controle, mas também existem situações abusivas que estão sendo praticadas, não só por agentes públicos que estão comprando, mas também por empresas que usam de forma abusiva essa escassez do mercado para obter um lucro exorbitante, não é, nas compras
de EPI, de equipamentos de proteção individual, que são máscaras, luvas, não é? Todos esses equipamentos que são utilizados para enfrentamento à Covid. Outra coisa que nós temos visto também infelizmente, que nós poderíamos chamar, a grosso modo, do tráfico de influência. Porque as compras estão sendo feitas prioritariamente sem licitação, não é? A lei federal da Covid, especial, ela permite a dispensa de licitação para todas as aquisições da Covid. E essa dispensa de licitação nem sempre ela é feita em termos republicanos. Muitas vezes elas podem ser direcionadas, como foram nesses casos que citamos do Amazonas e do Pará, por exemplo, para empresários amigos, não é? Para empresas amigas da gestão, conhecidas da gestão. E lógico que aí pode nem ser uma questão de superfaturamento ou sobrepreço, mas é lógico que a empresa contratada sem licitação, ela está tendo uma margem de lucro, não é, na sua operação, e nunca se sabe, não é, se alguém na administração pública pode ou não estar tendo uma comissão, não é, nessa margem de lucro. Que, aliás, era a questão discutida na Lava Jato, porque o que se defendeu ali por muitos é que não havia realmente um sobrepreço ou superfaturamento em muitas das obras. Apenas era pago uma propina, não é, pelo preço de mercado da obra em si. Porque uma obra bilionária, 1% de uma obra bilionária, já é uma fortuna. Já é uma fortuna. Já costumava ter aí uma margem de 1% ou 2% de propina, o que já resultava em propinas milionárias, multimilionárias. É verdade. A gente fica imaginando, vamos pensar juridicamente nessas ações que vocês intentam e nesse trabalho que vocês fazem. A reunião dessas provas deve ser uma tarefa difícil, né, doutor? Porque você, por exemplo, provar um superfaturamento, você tem que ter certas referências de mercado, né? É uma pesquisa, há um tabelamento. Como é que vocês geralmente conseguem mostrar isso para que o juiz, o analisador ali daquela questão, possa visualizar isso de uma maneira melhor? Olha, é muito importante essa pergunta, professor Felipe, porque nós vivemos realmente um divisor de águas no Brasil com a Operação Lava Jato. É lógico que já tivemos outras operações de combate à corrupção importantes, como o Mensalão, mas a Lava Jato foi um divisor de águas. Porque antes da Lava Jato, o próprio Ministério Público, de uma forma geral, Tribunal de Contas, órgãos de investigação, tinham aquela visão muito documental, muito limitada do que era uma prova, não é? Arcaica, aquela coisa cartorial, melhor dizendo, muito bem. Por exemplo, de ter uma visão limitada, por exemplo, uma licitação ficava limitada ao que era o processo licitatório administrativo. Não é? Já com a Lava Jato, eles realmente inovaram em muitos métodos de vermos, além daquela coisa cartorial. Por exemplo, uma licitação. Foi contratada uma empresa. Quem são os sócios dessa empresa? Alguns dos sócios têm parente no serviço público, não é? Alguns dos sócios têm uma ex-mulher, essa ex-mulher tem empresa também, essa ex-mulher, a empresa dela tem contratos no serviço público, ou seja, olhar fora da caixa, que era aquele processo licitatório, cartorial, arcaica, que era a investigação antes da Lava Jato. E eles, inclusive, deram muitos cursos aí pelo país, inclusive para membros do Ministério Público de Contas, ensinando esses métodos de investigação. E a tecnologia, os programas de informática mesmo, também se desenvolveram muito depois da Operação Lava Jato para fazer o que nós chamamos de cruzamento de dados. Então, hoje, a questão da prova, ela se desenvolveu muito e é uma prova realmente olhando fora da caixa, usando ferramentas
muitas vezes até o próprio cidadão usa no cotidiano, como, por exemplo, o Google Street View. Não é? O Street View, sim. Sim. O endereço da empresa no Google Street View e vemos que ela não tem sede, não é? Ou a sede é um terreno baldio, não é? Então, alguma coisa errada aí, não é? Porque uma empresa que está fechando um contrato de 10 milhões, 50 milhões, não ter sede é uma coisa muito estranha. É uma coisa que contraria a própria lógica da vida. Ou, por exemplo, uma empresa cujo um dos sócios é uma faxineira, não é? Porque nós temos também acesso às informações sociais do extinto Ministério do Trabalho. Então, nós muitas vezes nos deparamos que a sócia da empresa, 2 anos atrás, era uma faxineira. Não é como que ela foi de faxineira a milionária em 2 anos. É uma coisa que normalmente não acontece. Então, nós estamos pensando realmente fora da caixa, fora realmente daquela coisa cartorial de antigamente, e realmente coletando essas informações em todas as fontes disponíveis. Né? É lógico que hoje em dia a prova tem que estar muito bem colocada, e também respeitando o direito à defesa, ao contraditório, à ampla defesa, mas muito bem colocada. O que eu costumo dizer é que a população cobra muito dos órgãos de controle, com toda a razão, porque a corrupção no Brasil é muito grande e os órgãos de controle é que estão devendo, sim, muita transparência nas suas ações, nas suas atuações contra a corrupção, porque a corrupção graça em todo o país, como nós estamos vendo aí nesse caso da pandemia do coronavírus. A tecnologia ajuda muito, doutor Cristiano, a gente consegue visualizar isso. Mas quer queira, quer não, é um trabalho quase cirúrgico de vocês para colherem essas provas. Né? A gente fica tentando se colocar no lugar de vocês para tentar, né, abarcar apenas 8 procuradores, como você acaba de dizer, para pegar 187 municípios de Pernambuco, né? É uma demanda, acredito eu, muito grande para isso aí. Inclusive, nós temos alguns alunos aqui, um deles, o João Marcelo, lá do Caruaru, pergunta quais os meios que a população pode usar para fazer a denúncia. Você já falou aí mais ou menos da internet, né, do site, não foi isso? O Tribunal de Contas do Estado tem a sua ouvidoria, é só acessar em www.tce.pe.gov.br, ou se o cidadão quiser fazer uma denúncia mais direcionada, mais fundamentada, ele também pode acessar nesse mesmo site do TCE a área do Ministério Público de Contas de Pernambuco, que nós também temos meios de contato via internet para o cidadão nos apresentar diretamente denúncia. Inclusive por e-mail, o e-mail institucional do Ministério Público de Contas é o mpc@tce.pe.gov.br. mpc@tce.pe.gov.br. Mas basta acessar o site do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que todas essas informações estão lá, inclusive as informações do Ministério Público de Contas, para ser encaminhada uma denúncia diretamente para a gente. Entrando na sua pergunta, realmente a tecnologia, não é? Ela realmente é um divisor de águas no método investigativo, não só do Ministério Público, mas também da Polícia Federal, que tem aí esse papel, esse destaque enorme no país atualmente, Receita Federal, COAF, todos os órgãos de investigação, eles estão se utilizando muito da tecnologia, porque realmente é um caminho necessário para cruzar as informações, não é? Antigamente, realmente, só se alguém fizesse uma denúncia, uma delação, nós chegávamos a determinadas informações. Hoje nós já conseguimos, com a tecnologia, por exemplo, saber quem é esposa de quem, não é? Quem é cunhado de quem, não é? Isso pode ter importância e relevância numa investigação dessas, num processo licitatório, como ordinariamente tem, não é, muita importância. Quem é o parente? Quem
a empresa, o sócio da empresa é parente de alguma autoridade pública, muitas vezes nós nos deparamos com essa situação. Por exemplo, que só através da tecnologia, dos bancos de dados, que nós conseguimos desvendar essa investigação. Eu achei muito oportuno de sua parte, doutor, ter lembrado essa questão da Lava Jato como um divisor de águas, né? E a gente fica olhando para trás e se perguntando, rapaz, e antes? Tinha tanta coisa então que ficou encoberta e que a gente não tinha meios suficientes para expô-la, para denunciá-la, né? E ficou para trás. Agora, com a simples denúncia por e-mail, não precisa de formalidade, é até importante dizer isso para que o cidadão aqui não ache que você precisa de alguma coisa ou outra no site e tal, é uma denúncia qualquer, né? Sem formalidade. Então, essa evolução é bastante preciso deixar claro aqui, pessoal. A Lava Jato trouxe, tudo bem, teve suas questões pontuais, algumas falhas, talvez algumas críticas que possamos apontar, mas esse legado para o futuro, esse legado de ter feito esse marco, talvez esse divisor de águas, né, para abrir essa questão da investigação, foi muito importante, né, doutor? Olha, com certeza. Eu assim, respeito muitas das críticas da Lava Jato, mas também existem críticas oportunistas à Lava Jato, não é? Ninguém pode pensar que é normal um gerente da Petrobras, terceiro escalão, ter 98 milhões de dólares numa conta na Suíça, como aconteceu. Não é ninguém que está falando, não. É ele mesmo, gerente, que está dizendo que era fruto de propina. Não é? E fora inúmeras outras situações iguais ou piores do que esta. Não é? A Netflix produziu um filme com a Meryl Streep, a maior indicada ao Oscar como protagonista, sobre a Odebrecht. Sobre a corrupção da Odebrecht no mundo. É o filme A Lavanderia, na Netflix, estrelado por Meryl Streep. Eu acho que é a atriz mais importante do mundo. Sim. Um filme sobre a corrupção brasileira da empreiteira Norberto Odebrecht no mundo todo. Ou seja, não é invenção. Infelizmente, o que eu acho, professor Felipe, surpreendente é que hoje você encontra ainda jornalistas, sites, dizendo que a Lava Jato foi uma invenção, que a Lava Jato foi de destruição das empresas e dos empregos do país. Mas, voltando ao cerne da pergunta, o que eu acho mais importante, até do que os métodos de investigação, o que eu acho o principal legado da Lava Jato foi o fim, na história do Brasil, de uma coisa que era muito nociva, que era a certeza total e absoluta da impunidade por parte de políticos e grandes empresários. E antes de março de 2014, quando foi a primeira fase da Operação Lava Jato, um senador, um governador, um ex-governador, não é, um ex-presidente da República, ele intocável, né? A certeza da sua impunidade. O máximo que aconteceria com ele era ficar ali 24 horas, 48 horas numa prisão temporária ou preventiva e rapidamente um tribunal superior lhe concedia habeas corpus e ficava na sua total impunidade para o resto da vida. A Lava Jato, ele teve um grande ganho civilizatório para o país, que hoje nenhum político, nenhum grande empresário tem a certeza da sua impunidade. Para falarmos de empresário, não é? Todo o Brasil viu que Marcelo Bahia Odebrecht, o então presidente da empreiteira Odebrecht, ficou 2 anos e meio em regime fechado. Não é? Marcelo Bahia Odebrecht era uma pessoa que tinha uma fortuna pessoal de 7 bilhões de dólares. Não é? Provavelmente ele foi a pessoa presa mais rica na história da humanidade. E outros grandes empreiteiros do país também. E na política, então, é um rosário infindável, porque nós temos o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, que até hoje está em regime fechado. O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, não é?
E várias outras figuras importantíssimas da política, senadores da República no exercício de mandato, que foram realmente punidos e responsabilizados, e a grande maioria deles confessou seus crimes. Não é uma questão de achismo ou de opinião. Marcelo Odebrecht confessou seus crimes, o próprio Sérgio Cabral confessou seus crimes, Eduardo Cunha tenta até hoje uma delação premiada, confessando seus crimes também. Então, não é invenção, não é achismo o que aconteceu. Mas o que acontece, o que houve, professor Felipe, foi que muitas pessoas queriam que a investigação da Lava Jato fosse aquela antiga investigação cartorial, documental, do século XIX, praticamente. Pois é. Que não fosse uma investigação dinâmica, usando os novos meios da tecnologia, usando os novos meios de contato. A Lava Jato foi rápida porque ela usou realmente métodos modernos de investigação, abandonando aquilo que sempre levava à impunidade, não é? A prescrição, não é? Que o grande mal da impunidade dos políticos e dos grandes empresários no Brasil é a prescrição. Infelizmente, o nosso sistema judicial, com bons advogados, os processos ainda demoram muito tempo. E quando se fala muito tempo, é 10, 20 anos para um processo ser encerrado, não é? E leva ao fenômeno da prescrição, não é? Prevista no nosso Código Penal brasileiro, que é a impunidade, não é? Então, a Lava Jato, por ser rápida, ela não deu margem nessa impunidade pela prescrição, por isso muitos ficaram chiando e atacando a Lava Jato, mas os resultados estão aí. E como nós temos aqui, eu acho que o principal legado da Lava Jato é que um político, um grande empresário, por mais... Agora ele pensa duas vezes antes de agir com qualquer tipo de malefício, né? Se bem que tem alguns, como, por exemplo, Sérgio Cabral, que inclusive já disse isso publicamente em depoimento na Justiça Federal, que praticamente o roubar é uma coisa psicológica, não é? Porque a pessoa já roubou aí centenas de milhões e continua roubando, não é? Eu fico imaginando assim, qual a necessidade de uma pessoa que já roubou tanto continuar roubando indefinidamente? Que foi o caso dele, Sérgio Cabral, ele mesmo falou sobre isso. Então, tem alguns casos que a coisa não é nem mais no aspecto criminal da criminologia, é mais no aspecto da psicologia mesmo. Psicologia, pois é. Um político a ter tanta necessidade assim de desviar recursos públicos. Como nós temos muitos casos, não é, de políticos que são ricos de família, inclusive. Nós temos aí um ex-deputado federal paulista, não é? Ex-prefeito, pública, não é? Por duas vezes, mas que ele era rico de família, casou com uma mulher riquíssima também, e, no entanto, não escapou aí de ser condenado por vários processos de corrupção, inclusive preso, não é? No fim da vida. Você vê empresários consolidados entrando na política, sendo denunciados de corrupção e querendo enriquecer mais do que já estava antes. Ou alguns que são prefeitos de cidades pequeniníssimas do interior, mas moram na principal avenida da capital. Como é que justifica um negócio desse? Que interesse tem, né? Você tem que ir, no fim das contas, para o âmago da questão, né? E aí, qual o interesse maior disso aí, né? Outra questão da Lava Jato, doutor, é a questão da delação premiada, né? Que antes pouquíssimo era falada. Depois desse período, ela passou a ser uma das rainhas das provas, talvez, no processo penal, né? Olha, são crimes muito sofisticados. De que outra maneira é possível se descobrir que um gerente do terceiro escalão da Petrobras
tem 98 milhões de dólares depositados numa conta secreta na Suíça. Então, realmente se criticou muito, não é, os adversários da Lava Jato, o Instituto da Delação Premiada, mas eu, sinceramente, determinados crimes como este tipo, não vejo outra maneira, além da delação premiada, de se desvendar. Não é porque assim, a investigação, os poderes investigatórios, por mais dedicados que os procuradores e promotores e policiais e delegados e auditores sejam, eles são limitados, não é? Nós não temos como investigar cada banco da Suíça, cada banco das Ilhas Caimã, para saber quem é o dono daquelas contas. Pois é. Então, a delação premiada foi um instrumento importante. Ela surgiu por uma lei, não é, assinada mais para combater o tráfico de drogas, o crime organizado no tráfico de drogas, mas como ela era colocada em termos gerais, em termos genéricos, ela se aplica a qualquer tipo de criminalidade. Acho que alguns, não é, políticos que votaram nesta lei, que encaminharam esta lei, podem até ter se arrependido, não é, de ter votado esta lei. Outra lei que podem ter se arrependido é a lei de lavagem de dinheiro, não é? Ela também veio muito vocacionada à criminalidade organizada, principalmente traficante, mas ela se aplica genericamente a qualquer tipo de criminalidade e, com a lei de lavagem de dinheiro, você nem precisa provar o crime final que a pessoa estava querendo cometer. Você basta provar que houve a lavagem de dinheiro, a manipulação do dinheiro para esconder uma origem eventualmente ilícita, e você nem precisa provar o crime de corrupção que está por trás. Agora, isso é uma jabuticaba brasileira? Não. Isso são leis que existem em todo o mundo civilizado e que faltavam no Brasil. E as pessoas atacam realmente isso, não é porque no Brasil sempre houve impunidade. E quando não há, eles atacam os instrumentos para se combater essa impunidade. É uma estratégia de repulsa, né? De tentativa de rejeição daquela novidade, entre aspas, né? Você vê aqui... É que aqui no Brasil se costuma invocar princípios constitucionais, não é, para muitas coisas, mas esquecem de onde vêm esses princípios. Os Estados Unidos da América são de maioria desses princípios, tem delação, não é? Tem crimes federais também, tem todos esses institutos, tem todos esses institutos lá, não é? Tem a negociação, ó, se você entregar todo mundo, você sai livre, mas se não entregar, é perpétua. A gente cansa de ver nos filmes e seriados, e não é invenção da ficção, não. É o sistema legal da nação civilizada, da pátria-mãe das liberdades, da pátria onde surgiram todos esses direitos, inclusive antes da Revolução Francesa, que a Revolução Americana é anterior à Revolução. Sim, a primeira. Então, mas aqui no Brasil, não. Só querem pegar o bom, não é? Que é importado. O ruim, ninguém quer pegar, não é? Que é, por exemplo, esses métodos de investigação e negociação do sistema processual americano. E aí você vem para uma situação de pandemia, como a gente está, e o Congresso, essa semana, está negociando, não sei se você acompanhou, mas está negociando o adiamento das eleições. E aí, como troca de favores para tentar aprovar na Câmara, já foi aprovado no Senado, a negociação de liberação de 16 bilhões através do Fundo de Repartição dos Municípios como ajuda emergencial ao combate à pandemia, ao Covid-19. E aí a farra parece que fica maior, porque se você está trocando favores para adiar uma eleição que, em tese, beneficiaria aqueles, se continuasse dia 4 de outubro, beneficiaria aquele que está no poder, você está dando ali um atestado de que, olha, eu vou receber uma verba em troca, então vai ter um terreno fértil aqui para se produzir com retornos eleitorais. Há um controle, doutor, dessa saída, por exemplo, chegou no cofre de uma prefeitura hoje, como o Marcelo disse aqui, ó,
tantos milhões ou tantos mil para combate ao Covid. Se o prefeito pegar aquele dinheiro e for reformar uma praça, for fazer alguma outra coisa, há um controle sobre isso ou ele pode gastar no que for preciso? Olha, há controle e há regras. O grande problema é que os órgãos de controle, e aí é Tribunal de Contas, Ministérios Públicos, controladorias, não é? As polícias, elas não têm capilaridade suficiente Para para investigar. estar investigando. Não é? É o que eu digo quando chega um denunciante muito nervoso. Não é? Infelizmente, nem o Ministério Público, nem o Tribunal de Contas tem como colocar um auditor 24 horas por dia na prefeitura para ficar lá no cangote do prefeito vendo tudo que ele faz. Não tem como, nunca vai ter como isso, não é? Nunca vamos ter essa capilaridade. Portanto, nós dependemos de instrumentos importantes, que são o portal da transparência da prefeitura, que é preciso estar sempre atualizado. Há muitos anos, a lei já exige que essas informações do portal da transparência sejam atualizadas em tempo real. Não é só em tempos de pandemia. Não é? A pandemia tem suas regras especiais, mas o portal da transparência, há muitos anos, tem que estar atualizado em tempo real. E outra coisa muito importante é o controle social. O que é o controle social? Esse controle da sociedade civil, do cidadão. Por exemplo, associações de professores, sindicatos de funcionários públicos. Não é? Alguns cidadãos que muitos se especializaram em fazer denúncias muito boas contra a administração pública, acompanhando no Diário Oficial. Servidores concursados dos próprios órgãos públicos, estáveis, que quando vem uma coisa errada, denunciam, muitas vezes até anonimamente, aos órgãos de controle. Então, nós dependemos muito dessa ajuda, que são os portais da transparência e o controle social feito pela própria população. Porque, internacionalmente, o controle ele não pode consumir mais que 1% das receitas. Numa grande empresa privada multinacional, o controle, o compliance, não pode passar mais que 1% dos gastos. A máquina do controle não pode ser gigantesca. Não é? Eu colocar um auditor no gabinete do prefeito para ficar lá 7 dias por semana vigiando tudo que é feito. Isso é ser um custo gigantesco para o país. Mas, e não podendo se agigantar o controle, nós contamos realmente com essas ferramentas de controle social, principalmente agora com a internet. O interior todo de Pernambuco está na internet. Nós recebemos muitas denúncias do interior de Pernambuco, de municípios do Sertão, do Agreste, denúncias muito fundamentadas, e é muito importante. Isso que nos dá a nossa capilaridade, fora a necessidade de se respeitar a transparência. Eu queria, doutor, cumprimentar aqui alguns alunos e alguns colegas que estão aqui nos acompanhando, a Joana Milena, a Willa Carla, o Sandro está aqui conosco, o Sandro Gama, Vinícius Henrique. Nós temos aqui com a gente também o Mauro, está aqui conosco, Mauro Felipe, Eliane Cabral. Nós temos o Gustavo, que está direto de Brasília aqui conosco, servidor aí do Patrimônio da União, está aqui nos prestigiando. Edmar Lira, jornalista, está aqui. Tem um pessoal acompanhando aqui, fixo aqui no nosso papo, doutor. E eu acho que a gente fez um panorama aí, né? Inicialmente saímos do conceito, né? e da questão funcional do Ministério Público de Contas, né? Como é que ele funciona, como é que ele está estruturado. Depois partimos para a questão das práticas ilícitas, quais são as que estão existindo, né? Falamos um pouco sobre a Lava Jato, superfaturamento. E aí eu vi também, que eu andei pesquisando aqui, que existem também algumas investigações no que tange ao Ministério Público do próprio Poder Judiciário, né? O TJPE, por exemplo, no início agora de março, não foi no fim de março, se não me engano, houve uma espécie de compra de um buffet lá para
para um evento em tempos de pandemia que o Ministério Público de Contas deu em cima. Não foi isso? Isso não foi um caso meu, mas o que acontece? Todos os órgãos da administração pública de Pernambuco, por mais especiais que sejam, eles, na área administrativa, eles estão sob fiscalização, tanto do Ministério Público de Contas quanto do Tribunal de Contas. Ou seja, quando o Poder Executivo, ou o Poder Legislativo, a Assembleia, ou o Tribunal de Justiça faz uma licitação ou uma dispensa, ela está sob fiscalização do Tribunal de Contas. Não existe, na área administrativa, órgão que esteja fora dessa fiscalização. O que nós não podemos fazer, por exemplo, no caso do Tribunal de Justiça, é controlar uma decisão judicial, porque isso é a atividade fim, é a atividade finalística daquele órgão. Como também na Assembleia, nós não vamos dar palpite na elaboração de uma lei, por exemplo, não é? Que é a atividade finalística do órgão. Mas não é isso. As licitações, as compras, os contratos, né? Despesas, inclusive as despesas com servidores públicos, são todas sujeitas à fiscalização do Ministério Público de Contas e do Tribunal de Contas do Estado. Como na esfera federal, do Ministério Público de Contas, junto ao TCU, e do TCU, que é o Tribunal de Contas da União. Porque todos os poderes estão em igualdade nessa esfera administrativa. Esse caso recente da Prefeitura do Recife, que está dando o que falar aí já eu acho que um mês vem todo mundo falando, quase todo dia, alguma coisa sobre o caso específico. O que é que você pode falar sobre esse caso no que tange à questão dos ventiladores, né, e desse suposto superfaturamento que existe? Olha, acho que com muita responsabilidade os órgãos de controle estão trabalhando, não é? E não é uma coisa restrita ao meu órgão ou ao Tribunal de Contas, são vários órgãos de controle que estão trabalhando aí, inclusive o Tribunal de Contas da União, e realmente é necessário se investigar. Não se está fazendo nenhum pré-julgamento, nenhuma acusação leviana contra instituições ou contra as pessoas, apenas é sempre necessário se investigar. O controle é necessário, o controle é fundamental. Não é? A ideia de inexistência do controle é uma coisa pré-1789, pré-Revolução Francesa. Né? Então, assim, é necessário controlar. A Coca-Cola Company, ela deve ter um departamento de auditoria e compliance enorme, não é? Atuando no mundo todo, porque mesmo nas grandes e sérias empresas privadas, o controle é fundamental. Na administração pública, o controle é exercido pelos tribunais de contas e pelos ministérios públicos que atuam nesses tribunais de contas. Então, é natural que haja o controle, não é? Acho que é muito ruim até quando os agentes públicos, de uma forma geral, não gostam do controle ou atacam o controle, porque isso realmente fragiliza até mesmo esse equilíbrio que deve haver. Porque eu tenho certeza que a população só se sentirá mais segura da boa aplicação dos seus recursos havendo o controle da administração pública. Não é? O que se critica tanto na esfera federal, que determinados atos precisam ser mais controlados, deve se aplicar também nos estados e nos municípios. Afinal de contas, se isso passa sem uma investigação, sem uma denúncia, fica feio para o órgão de controle. Né? Por isso que tem que ser apontado, tem que ser dito, tem que ser levantado o que seja, né? Num momento principalmente como esse de calamidade. Né? Os órgãos de controle sempre foram muito criticados pela população em geral, com razão. Apenas nos últimos anos eles realmente têm se modernizado, têm mudado seu papel. Aí eu cito, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, não é? Que apontou as chamadas pedaladas fiscais. Sim. Ou seja, cumpriu seu papel, e não foi nem ele que decidiu nada, não é? Quem decidiu foi o Congresso Nacional, na ocasião,
sobre pedaladas fiscais, mas os órgãos de controle eles têm que cumprir o seu papel constitucional. Porque, infelizmente, nós estamos falando aqui para estudantes, então é bom dar um recado. Existem pessoas que querem entrar para o serviço público por causa dos altíssimos salários. Não é? Essa é a grande realidade. Desde o meu tempo de jovem, já era essa a realidade. Então, realmente, o que eu lamento é que há uma maioria, não é, em muitas carreiras, que fica ali acomodada com seus altos salários, com suas vantagens. Verdade. E existe uma minoria que realmente quer cumprir a fundo o papel das suas carreiras. Seja um promotor, procurador, auditor, servidor público de uma forma geral. Então, eu, assim, sempre fui servidor público, é minha grande vocação. Admiro muito quem empreende no setor privado, mas, assim, empreende em várias áreas, desde a advocacia ao setor empresarial, mas minha vocação sempre foi ser o serviço público. E eu realmente tenho paixão por exercer essa vocação. Mas, infelizmente, faltam nessas carreiras de serviço público pessoas vocacionadas. Eu acho que esse fenômeno da indústria do serviço público criou realmente uma geração um tanto que acomodada no serviço público, nos benefícios e nas vantagens, que cumprem ali medianamente a sua obrigação, mas sem sair da caixa. Ou seja, são pessoas que ainda estão naquele processo cartorial do passado, trabalhando o mínimo necessário para ir ali passando no serviço público. Você tocou... Um promotor, ele tem que ir buscar o a mais da sua atuação. Como faz a força-tarefa da Lava Jato, como fazem determinados juízes, auditores, promotores, eles têm que buscar o a mais, porque o Brasil está precisando de muito mais combate à corrupção. Mas, infelizmente, muitas pessoas ficam acomodadas nos benefícios do serviço público e aí a população sofre. Não só ficam acomodadas, como alguns até pedem auxílio emergencial de R$600 sem precisar, não é? Como nós vimos aí, seguidas notícias recentes, de uma quantidade enorme de servidores públicos em Pernambuco que pediram esse auxílio emergencial. Ou seja, nós temos realmente de tudo, desde pessoas não vocacionadas até pessoas muito mal intencionadas no serviço público. Eu costumo sempre, você fez uma boa reflexão agora sobre isso, professor, eu costumo sempre dizer aos alunos e conversar em sala de aula, já que o direito ele virou um curso muito mais voltado para o concurso público do que para o exercício, de fato, da advocacia, do jurista lato sensu, que serviço público não é para se ficar milionário. Se você quer ficar milionário, você tem que ir para a iniciativa privada. Vai brigar lá, vai ser advogado, vai ser empresário, vai buscar ser um médico, vai para um profissional liberal. Né? Serviço público é uma missão. Você vai ter ali, lógico, vai ter sua estabilidade, mas vai brigar por aquilo a vida toda. Tem que ter vocação, não é verdade? Então, olha, estamos aí a 1 minuto e meio para acabar. Eu queria lhe agradecer, né, desde já, disponibilidade excelente, acesso fácil, conversamos, marcamos, estivemos aqui no horário, um tema importantíssimo para os alunos e para quem está frequentando. E dizer a você que próximas vezes a gente vai provocar debates nas faculdades. Se for do seu interesse, conto com você, viu? E lhe agradeço desde já e deixo com você as últimas palavras, Cristiano. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor Felipe, a todo o seu público aí, seus alunos. Queria também mandar um abraço a alguns amigos que eu vi aí passando, doutora Silvia Regina, do Ministério Público Federal, doutor Bruno Martins, advogado eleitoral de Caruaru, doutor Michael, advogado trabalhista aqui do Recife, vários outros amigos que eu vi aí passando, o jornalista Edmar Lira, que você já mencionou. Foi um grande prazer, um debate muito bom esse. Eu não gosto muito desse sistema de lives, gosto mais do debate pessoal. Estamos aprendendo aí com a pandemia. Muito obrigado, tchau, até a próxima. Um abraço a todos.
Felicidades, tudo de bom. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.